Olá, começa agora mais uma edição do Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o trabalho que envolve a definição do nome de logradouros em Porto Alegre. O assunto foi tema de recentes debates no Legislativo e envolve a atuação dos vereadores, da Prefeitura e participação popular. Você vai conhecer os detalhes deste processo a partir de agora. Acompanhe. Os grandes debates recentes aqui na Câmara Municipal, envolvendo nomes de logradouros, começaram em 2014. No dia 27 de agosto, os parlamentares da capital aprovaram um projeto de lei que altera o nome da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Legalidade e da Democracia. Em outubro, o documento foi promulgado e novas placas foram instaladas na via. O projeto, que renomeava a avenida, foi protocolado pela vereadora Fernanda Melchiona e pelo então vereador Pedro Ruas, ambos do PSOL. A mudança tinha como objetivo retirar a homenagem ao primeiro presidente do Brasil depois do golpe militar de 1964. A proposta inspirou a criação de outros dois projetos de lei envolvendo nomes de logradouros e o período da ditadura militar no país. Ambos os documentos pautaram debate na Comissão de Constituição e Justiça no início de julho. Um dos projetos é de autoria do vereador engenheiro Comaceto, do PT. O documento obriga a alteração dos nomes de instituições, equipamentos, logradouros e espaços públicos que façam referência às 377 pessoas apontadas como criminosas no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. O outro projeto foi apresentado pela vereadora Mônica Leal, do Partido Progressista. O texto proíbe a denominação de logradouros e espaços públicos da capital com o nome de pessoas condenadas por subversão à ordem ou que participaram de organizações terroristas. Ambos os projetos aguardam parecer na CCJ. Pouco tempo antes do início do recesso parlamentar de inverno, os vereadores da capital discutiram e aprovaram outros projetos de lei envolvendo a nomenclatura de logradouros da cidade. Nestes debates estavam envolvidas as 3 novas ruas criadas depois da reforma do estádio Beira-Rio. No final de junho, a Câmara Municipal aprovou o projeto da mesa diretora que alterou o nome da Rua C do complexo para Carlos Medina, em homenagem ao sambista. Outros 2 documentos estão na ordem do dia para a votação. Um deles modifica o nome da Rua A para Nestor Ludwig. O outro denomina a Rua B como Fernando Lúcio da Costa. Ambos são ex-jogadores do Internacional. Porém, alguns conselheiros do clube não concordam com os projetos. Eles defendem que a decisão seja tomada a partir de um plebiscito entre os sócios. Como os documentos estão prontos para a votação no plenário, o grupo pretende convencer os vereadores a rejeitarem as propostas. O primeiro regramento sobre a denominação de ruas na capital foi um decreto de 1942, mais de meio século depois, em 1994, a Lei Complementar 320 foi sancionada pela Prefeitura para dar diretrizes ao processo, que envolve a Câmara de Vereadores, a Prefeitura e a população. Conforme a legislação vigente na capital, qualquer cidadão pode sugerir o nome para um logradouro. Para fazer isso, é preciso comunicar o desejo a um vereador. O parlamentar recolhe os documentos necessários e encaminha o material para a Secretaria Municipal de Urbanismo. O órgão da Prefeitura analisa o endereço e devolve o material com um croquis, ou seja, um desenho técnico do espaço. Com posse de todos os dados necessários, o vereador pode protocolar o projeto de lei. A partir daí, a proposta tramita na Câmara Municipal até ser aprovada ou rejeitada. É uma responsabilidade do vereador e do prefeito denominar as ruas da nossa cidade, do nosso município. Então, é o seguinte, o que é preciso? É preciso, inicialmente, que os moradores levem ao seu vereador uma conta de água para que a gente peça autorização para a Secretaria Municipal do Urbanismo autorizar a denominação daquela rua, daquela avenida, daquele beco, daquela passagem. De posse dessa conta de água, nós pedimos autorização para a SMURB. A SMURB emite então o chamado croquis, que dá a localização correta da rua, que é a espécie de autorização para o vereador a denominar. Aí nós pedimos a
à comunidade qual é o nome que desejam. Então nós pedimos um atestado de óbito, se for para uma pessoa, e um histórico dessa pessoa. Aí o vereador tem duas opções: se a rua é cadastrada ou não cadastrada. Se é rua cadastrada, o vereador pode dar o nome, vamos dizer, da sua vontade. Se a rua não for cadastrada, então os moradores têm que concordar com aquele nome sugerido por alguém. Então, como é que concorda? Através de um abaixo-assinado dos moradores da rua. Se não tiver morador, o que ocorre seguidamente em loteamentos novos e tal, a gente pede assinatura dos moradores do entorno, dos limites daquela rua. Então, de posse disso, nós fizemos a exposição de motivos, que é o histórico, se for uma pessoa, e o projeto de lei. Encaminhamos, protocolamos e o processo passa pelas comissões permanentes da CCJ, a de educação, a de transportes, que é a CUTAB. Acho que são somente essas três. Então, se for aprovada nas três comissões, o projeto é automaticamente aprovado, não precisa ir a plenário. Tá. Se não for aprovado, o projeto vem a plenário para aprovação ou reprovação dos senhores vereadores. Mas também não precisa ser nome de pessoas falecidas no mínimo há 3 meses passados. Pode ser nome de estados, de cidades, de pássaro, de árvores, de flores. Na comunidade da Chácara da Fumaça, no bairro Mário Quintana, zona norte de Porto Alegre, a participação popular está sendo fundamental para que as ruas deixem de ser conhecidas como acessos e passem a ter nomes. Por meio de abaixo-assinado, a comunidade conseguiu nomear 6 vias. Chega de acesso 8, né? Nós estamos há anos com acesso 8 e agora mudar, né? Diversificar essa vila, tirar os acessos e botar nome nas vilas, né? Porque é uma vergonha tu dar o endereço e ficar lá, acesso. O que é acesso? Todo mundo pergunta. O que é acesso? Aí tu tem que explicar o que é um acesso, né? Que é uma rua. E agora tendo nome vai ficar bem mais fácil pra gente, né? E uma homenagem pro meu filho, né? Que nasceu, viveu, se criou ali, né? E morreu de acidente, né? Aí o pessoal até gostou que a rua tem o nome também. Mudou muita coisa, né? Porque agora eles são bem localizados, né? Tem rua por rua, né? As pessoas, quando vão encontrar, eles encontram aquela rua e a pessoa, né, também que mora. É muito importante isso aí. Eles acharam importante e eu também, né? E quais eram as principais dificuldades que vocês enfrentaram quando não tinham um nome de rua, quando a rua era um número, não era um nome? E o carteiro vinha na associação e entregava um pouco de carta ali, porque ele não conseguia encontrar o nome das ruas, porque era acesso A, acesso B, acesso 10, acesso 12, essas coisas, né? E aí, quando descobri que lá na prefeitura, né, a rua, lá não tem acesso, lá é rua tal, né? Mas é bom não colocar o nome das ruas. Eu fui nos moradores, né? Fiz um baixo-assinado, pedi para eles se eles queriam colocar esse nome na rua, né? Nós achamos ótimo. Aí eu me informei, né? O que eu queria, o que precisava para me fazer, né? Aí eu fiz os baixo-assinados e peguei uma conta d'água do morador da rua e levei ao gabinete do vereador, né? Onde lá foi encaminhado a denominação dessas ruas. No total são 6 ruas que a senhora conseguiu nomear? 6 ruas por enquanto, mas tem mais 3 ruas ainda. Foram os moradores daqui que escolheram os nomes das ruas, né? Foi porque eu perguntava, tem alguma pessoa na rua que vocês gostariam de homenagear? Sim, tem. Daí eles me davam o nome, certidão de óbito, né? E aí eu juntava papelado e levava lá na Câmara, para o gabinete do vereador, né?
Também na zona norte da capital, os mais de 300 moradores do loteamento Verdes Campos contam com uma associação para participar do processo de denominação das ruas. A importância dessa denominação tem várias nuances da coisa. Uma delas, em primeiro lugar, é que as pessoas passam a ter um endereço com um número, uma rua denominada com um número. Antes elas eram denominadas por números, né? Que é um pouquinho mais difícil. E também é o seguinte, essa importância da denominação da rua é também a prestação de homenagem às pessoas, né, que pelo meio político ou pelo meio religioso ou comunitário, né, se salientarem e são homenageadas com essa denominação. E isto é fruto de um projeto na Câmara Municipal de Porto Alegre, né? Então aqui nós temos várias ruas que foram mais recentemente denominadas. E a partir disso a associação passa a ter um trabalho de identificação da rua, como colocação de placas, com CEP, né? Todas as nossas ruas aqui são identificadas pela própria associação. Tá? Os nomes também passam pela associação, a associação escolhe, os moradores indicam para a associação, como é que funciona isso? Não, até hoje que eu saiba não houve nenhuma indicação nossa, enquanto comunidade organizada, de nome para a denominação de ruas daqui do residencial, né? Até nem sabia que isso era possível, mas parece que sim. E a gente até, inclusive, vai sugerir alguma coisa para a Câmara de Vereadores nesse sentido. Como é que funciona depois do nome na rua? Vocês percebem que o serviço público pode atender? Antes não podia, não conseguia encontrar a rua. Como é que vocês veem isso na questão do serviço público? O problema maior se estabelecia a partir da atuação dos Correios e Telégrafos, né? Porque nós temos aqui também a distribuição de correspondência. Então havia um problema no negócio de CEP. Quando nós tínhamos as ruas com números, tá? A rua 29 e 95, por exemplo, né? Que era uma rua que nós tínhamos aqui, que agora está com o nome de uma pessoa. Então havia um problema em termos de CEP, as correspondências tinham algum problema nesse sentido. Então eu acho muito importante a denominação das ruas, tá? Primeiro por homenagear pessoas que se salientaram de alguma forma, né? E também para que se tenha essa facilidade no atendimento dos serviços públicos. As pessoas, ela têm o direito à dignidade, é um direito fundamental. Ora, a pessoa que não tem o nome na sua rua, ela não recebe carta, ela não recebe parentes, ela não recebe solicitação de emprego e ela não recebe crédito, porque não é encontrada. Em Porto Alegre tem ruas assim, por exemplo, Rua 2 tem 299. No bairro que nós estamos, que aqui no Mário Quintana, tem só Rua 2, tem mais de 30 Rua 2. Nós estamos tentando diminuir isso, denominando ruas para que as pessoas sejam encontradas. E isto é um retorno à dignidade. Então, eu acho extremamente importante que todos os vereadores tenham essa consciência e também, às vezes, a imprensa não dá a devida atenção a isso. Diz, não, isso é uma coisa fácil, Não, isso é retorno à dignidade. Porque quem, às vezes, não fala bem de denominação das ruas é porque tem em sua rua CEP, todos os serviços, tem internet, né? Todos os serviços, recebe a assistência à saúde. Nós tivemos casos, e eu digo aonde, lá no conjunto residencial Costa e Silva, que não tinha nome nas ruas e o SAMU foi chamado e não encontrava a rua. Quando o SAMU encontrou a rua, chegou lá na casa do senhor enfermo, a pessoa tinha falecido por falta de assistência em tempo. Então, é extremamente importante, isso faz parte da vida, faz parte da dignidade, que é um direito fundamental da pessoa. Vereador, o senhor tem um relatório, tem um documento que aponta o número de ruas, né, que ainda precisam ser denominadas na capital. Quantas faltam e quanto de trabalho demandaria isso? Olha, eu tenho um levantamento fornecido pela Secretaria do Urbanismo, especialmente lá pela Procempa, que tem o cadastro disso, na sua área de informática. Nós temos mais de 2.000 ruas, becos, alamedas, acessos, passagem sem nome de rua, praças também,
sem nome, sem denominação. Essas 2.000, se os vereadores encaminhassem 100 projetos por mês, levaria praticamente 2 anos para ser superado esse déficit, esse passivo que Porto Alegre tem em denominar essas ruas. É extremamente importante. Cumprindo o primeiro mandato na Câmara Municipal, o vereador Paulinho Motorista, nos primeiros 3 anos, já nomeou 3 ruas da capital. Agora a gente vai conversar com o parlamentar para entender como que foi a participação da população neste processo. Bom, vereador, como é que foi a participação da população nesse processo de nomear essas 3 ruas que o senhor já nomeou aqui em Porto Alegre? Eles me procuraram até porque eles tinham muita dificuldade de ser entregues correspondências para eles, e o cara do correio chegava lá, não conseguia achar o endereço, demorava, às vezes até nem recebia, ou caía na casa de alguém que não era próximo à família. Aí eles me procuraram para colocar o nome da rua, e eu entrei com a minha boa vontade. Eles fizeram o abaixo-assinado, isso aí foi um acordo entre eles e os moradores. Eu expliquei para o morador: vocês fazem o abaixo-assinado aí e concordam com o nome de alguém que já faleceu, morador da rua, que seja querido por todos, que vocês achem, ou o nome de flor, alguma coisa assim parecida, mas sempre deixei à vontade para eles nisso, para eles colocar o nome na rua. Eu nenhum momento eu disse assim, acho que deve ser tal nome. Eu nunca escolho o nome, quem escolhe é eles, porque eles são os moradores e eles têm toda a força entre eles para denominar o nome da rua. Eu só entro com a minha parte de colocar, e já coloquei nesse mandato 3 nomes de ruas, que foi importante. Até numa rua, quando eu vi o pessoal no dia da inauguração de colocar a placa, que eu sempre levo a placa, o pessoal apareceu lá com um bolo para comemorar, para te ver que eles ficaram tão felizes com o nome da rua, né, Vinícius? Que comemoraram com um bolo. Até achei engraçado, mas eu fiquei feliz por poder ajudar. E sempre que posso, que eu sou procurado para isso, eu entro com a papelada toda, a gente faz o projeto, coloca em plenário, passa pelas comissões, e logo após a gente já deixa essa rua cadastrada para que a pessoa possa ter seu endereço ali bem na entrada da rua, que como eu volto a dizer, cada correspondência que chega ou alguém procurando, eu mesmo na rua já vi várias pessoas me perguntando onde é que é a rua tal, e às vezes tu olha, não tem o nome na rua. O pessoal, o taxista, às vezes vai levar algum passageiro, que o passageiro diz o nome da rua, mas não sabe onde vai. Passa para o taxista, coitado do taxista, procurando placa, procurando o nome da rua, nem ele mesmo consegue se encontrar, já dificulta o serviço dele e dificulta também o passageiro que quer chegar naquela rua. Certo. Vereador, quantos processos o senhor está em andamento, além desses 3 que já foram nomeados? Tem algum que está tramitando no seu gabinete? O senhor está produzindo projeto ou já está tramitando na Câmara? Sim, tem mais 3 agora que estão já encaminhados, Vinícius. Procuro já finalizá-los o mais rápido possível agora. Tem mais 3 para entrar, fico feliz por isso. E se Deus quiser, eu vou colocar esses 3 nomes que faltam agora, nome de rua, para a nossa comunidade, a nossa população que nos procura. A gente está aqui para trabalhar para ele, já que fomos eleitos pela população, temos que trabalhar em sentido de sempre ajudar. Às vezes parece que é uma coisinha mínima colocar o nome da rua, mas não, Vinícius. Aquilo ali é uma importância para o morador da rua, para a pessoa que vai fazer uma entrega na rua, é uma importância sim fora do normal. Até uma coisa que passa despercebido às vezes. Certo, vereador, ter o endereço é importante também para conseguir ligação de água, de luz, todas essas coisas que são serviços básicos, né, para a população. Justo, Vinícius, correto. Até num pedido de luz, pedido de água, como você falou, com certeza a pessoa tendo o nome da rua fica muito mais fácil, porque logo que pede para colocar no sistema,
a pessoa começa assim, meu nome da minha rua, mas era A, mas era B, mas agora eu não me lembro, antigamente era assim, e aquilo vira uma bola de neve e às vezes a pessoa até atrasa para receber aquele pedido, né? Em sentido de que a pessoa não sabe, não tem uma localização certa da rua, e já com o nome da rua as coisas se tornam muito mais fáceis. O senhor comentou da população receber o senhor lá com as placas, com um bolo, né, para comemorar essa entrega. Como que o senhor vê essa participação das pessoas e a importância que elas dão para uma ação como essa e também a importância delas participarem desse processo? É muito importante, Vinícius, porque assim como a gente faz o trabalho, a gente corre atrás para resolver as demandas da população, nesse sentido também a população nos ajuda muito, porque eles, quando se unem, se reúnem para fazer um pedido, com certeza a força deles é muito importante na situação, porque eu mesmo dou o meu apoio, dou o meu trabalho, mas sem a população, sem a comunidade nos acolherem como eles têm acolhido, fica difícil da gente resolver as coisas sozinho, e uma união nossa como parlamentar com a própria comunidade, com a própria população, se torna tudo mais fácil de resolver. Desde janeiro deste ano, tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que propõe uma mudança neste trabalho de denominação de logradouros. O documento é de autoria do vereador Marcelo Esgarbosa, do PT. A proposta tem como objetivo retirar a participação dos vereadores no processo. Assim, a nomeação de ruas dependeria da atuação dos cidadãos e da prefeitura. O vereador Esgarbosa não pôde participar da produção deste programa porque estava de licença parlamentar entre os dias 11 e 17 de agosto. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros trabalhos da TV Câmara em nosso Facebook. O endereço é www.facebook.com/TV Câmara Poa. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!